alguns meses, esta igreja estava tomada de amor e devoção. Nada pequenininha, você é uma super-raça! O som de adoração era tão intenso que preenchia os corredores e se espalhava pelas ruas, sendo audível das esquinas mais distantes. Hoje, não vejo nem mesmo aquele velho e simpático zelador, que caminhava com o auxílio de sua bengala ao lado de sua amável companheira. Não posso deixar de notar a ausência daquele sábio pastor ancião, cujo firme testemunho ajudou muitas pessoas. Tampouco aquele diácono que costumava estar presente, sempre se movimentando em prol do bem-estar das pessoas que congregavam aqui. Já não ouço mais os metais e nem os belos violinos. A melodia desvaneceu-se e o silêncio, algo que nunca imaginei ouvir dentro desta igreja, rege sobre o espaço rigorosamente. O portão que eu costumava ver aberto todas as semanas, agora está trancado com cadeado. Há um novo surto de mpox, doença O governo de Donald Trump nos que Estados houve ameaças de bomba. O Papa Francisco divulgou um apelo por oração a todos, crentes e não crentes. Chuvas. Planeta em agonia. 9 milhões foram afetadas. Ontem, Israel disparou contra o que chamou de suspeitos em veículos indo para a região. Os drones misteriosos que... A questão é, até que dia o sistema vai barrar? O corpo dos 4 judeus franceses mortos durante o sequestro. O Brasil registrou mais de 715 mil casos. O planeta à beira do colapso. Igual a mim, muita gente em todo o mundo está sentindo angústia e preocupação. Mais uma vez, a paz de todos está ameaçada pelos interesses das partes. Diante dos nossos olhos, os sinais evidentes de um caminho sem volta. Enquanto as notícias da união entre os países acontecia, esse povo estava mais unido do que nunca. Me lembro que nos seus últimos dias havia um tipo de adoração diferente. Os gritos soavam como se fosse um filho, que podia ver novamente sua mãe, que um dia havia falecido, como se fossem as muitas águas do mar. Há um arrebatamento! E ele não é só uma revelação, e ele não é só espiritual, ele é físico. Haverá pessoas que sairão dessa terra. Não é só uma história, não é só um tema para ser bem pregado e bem discutido entre nós. Ele é um advento, ele é um acontecimento. Nós, os que estivermos vivos, não precederemos os que dormem. Eles levantarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, encontraremos com eles e subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Então, eu e você temos ou não que valorizar esta mensagem e não deixá-la ficar comum como se aqui fosse uma igrejinha, fosse apenas uma igreja, um ajuntamento social. Ah, mas lá tem gente que não presta. Mas quem te disse isso? Você é muito inteligente. Porque todo grupo que se reúne tem 3 classes crentes. Só que tem uma coisa, no rápido não vai 3 classes, não, só vai uma. A sinfonia virou a palha. Os nossos pastores estarão mudando a tônica das mensagens cada vez mais
e mostrando ao povo que a música mudou. Não basta mais frequentar a igreja. Não basta mais dizer que creio em William Branham. Não basta mais ter as fotos na parede. Não basta mais gritar e cantar. Porque a hora agora é para você mostrar que você é a luz. Porque a virginécia não tem mais luz. Ela está correndo daqui para lá e de lá para cá atrás da luz. Sai um líder aqui, logo eles se emocionam, alugam um salão, para alguns meses depois já estarem 3, 4 grupos divididos, e aquele líder caindo no seu colapso, no seu ocaso. Quão intrínseca deve ter sido a percepção das pessoas nos dias de Noé? O que terá pensado a população mais avançada em ciência da história da humanidade ao observar um ancião desafiando todas as precisas ferramentas de meteorologia com sua mensagem infundada em argumentos científicos? Considere o alcance da mensagem de Noé, pregada incansavelmente por 120 anos. Qual foi o percurso da sua mensagem? Até onde essa mensagem chegou? Não seria prudente refletir sobre a importância e a veracidade desta mensagem que, embora tenha persistido por tanto tempo, com tanta determinação, ainda assim foi contundentemente negligenciada? Nos tempos de Noé, a população mundial era tão numerosa quanto a atual. De maneira semelhante ao presente, as pessoas estavam imersas em seus próprios afazeres. A ciência progredia significativamente, evidenciada pela construção de esfinges e pirâmides, realizações que nenhuma outra civilização conseguiu replicar. Conforme relatam as Escrituras, a humanidade começou a se multiplicar, e com o aumento populacional, as pessoas começaram a se agrupar e grandes reuniões sociais passaram a ocorrer. O consumo excessivo de bebidas levou à prostituição, que por sua vez corrompeu os locais, os casamentos e incentivou o divórcio, culminando em assassinatos. De forma alarmante, o som da maldade no coração dos homens era contínuo e sem perspectiva de melhora. Não havia sequer vestígios de dor ou arrependimento pelos pecados cometidos. Os gritos tumultuosos de orgia e pecado tornaram-se tão intensos e ensurdecedores que provocou em Deus um sentimento profundo de arrependimento. O coração de Deus pesou-se diante da condição da humanidade, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Gênesis capítulo 6, versículo 5 ao 6. Não seria este um retrato dos tempos atuais, em que encontramos o Senhor Jesus nauseado pelas igrejas desta era? O que elas fizeram com a palavra? De maneira geral, o mundo eclesiástico relegou a palavra a um segundo plano, desabilitando-a de suas vidas, banalizando tudo que é sagrado e desvirtuaram todos os princípios estabelecidos por Deus. Homens que outrora foram fervorosos porta-vozes de Deus, tornaram-se arrogantes, enriqueceram seus espíritos e sentiram que nada lhes faltava. Colocaram seus pensamentos acima da palavra de Deus. Onde, em qual posição a Bíblia nos mostra Jesus? Em Apocalipse 3, versículo 20. A palavra nos apresenta o cenário real, onde vemos o Senhor Jesus Cristo, o dono da vida, aquele que pagou o preço por cada alma, desde Adão até hoje. Ele estava do lado de fora, batendo a porta, em busca de alguém que abrisse a porta para ele cear. Ele não estava de mãos vazias. Sua doce presença
é capaz de suprir cada necessidade que qualquer humano possa ter. Ele não era uma visita inconveniente, mas foi assim que o trataram. Eles deixaram de lado o querido e amado Senhor. Laodiceia o rejeitou. Uma igreja morna tem feito Deus ficar enjoado, e ele declarou que a vomitará. Isso nos lembra de como ele se sentiu um pouco antes do dilúvio, não é? Aí nós temos que olhar para o nosso tempo. Irmãos, nós podemos estar na terra por algum tempo, quem sabe, até sem Deus dar atenção para nós. Oh meu Deus, não deixe esse tempo chegar, esse é o melhor tempo. Quantos dias Noé ficou dentro da arca? 7 dias, e o que aconteceu lá fora? De Deus? Nada. E o mundo? Continuou normal. Pai, o que Deus falou com o senhor ontem? Nada. Desde que ele me mandou construir a arca e deu as medidas, ele não falou mais nada. Mas a arca está na medida que ele falou. Aí que está conferindo sua vida. Está na medida certa. Entende isso? Por quê? Porque pode haver um silenciamento da parte de Deus e eu ter que ficar como o lavrador aguardando. Eu sei o que eu plantei, eu vi a lavoura no tempo certo, eu passei por lá e eu vi que as espigas estão lá. Mas o sol está muito quente, eu preciso do sol muito quente, eu preciso de alguns problemas aí. Se nós compararmos a chuva como chuvas de bênçãos teremos, comparamos o sol com o quê? Dificuldade teremos, muito problema virá. Mas vai vir para quem? Plantas que estão no ponto de amadurecer. A palavra já veio, Deus já trouxe. Nós não conseguimos às vezes colocar no nível de grandeza que a palavra merece. Porque nós ainda estamos sujeitos a algumas coisinhas naturais, porque ainda estamos vivendo nessa carne. Mas eu posso dizer sem sombra de dúvida, quando nós deixarmos esse corruptível para trás e entrarmos naquele outro corpo, eu creio que nós teremos reuniões do outro lado, uma outra dimensão, onde nós vamos olhar uns para os outros, não com as diferençazinhas que às vezes há entre as pessoas, aquele não, esse sim, aquele não, no outro corpo, você vai dizer, irmão, irmã, é mais do que nós podíamos dimensionar. Irmão, a bênção é muito maior do que nós podemos dimensionar. E sabe o que eu vou cantar? Eu fui escolhido. Essa eleição tem que ser maior do que nossa família. Essa eleição tem que ser maior do que nossos familiares. Tem que ser maior do que nosso trabalho. Tem que ser maior do que os bens que Deus possa algumas vezes nos conceder. Eu sou eleito. E eu ouço uma mensagem para eleito. E a mensagem para eleito é para despertar a fé de rapto. Ela nos tirará daqui. A minha fé nele me tirará daqui. Ele nos amou tanto que ele veio, pastor Lei, e mudou a nossa natureza. Ele nos amou tanto que ele veio e nos fez participantes da natureza divina. Para que isso? Para nós não nos obter, nos obter das coisas terrenas. Eu criei de todo o coração e ele cumpriu a palavra na minha vida. Eu passei por cima dos montes, eu naveguei. Eu soltei o corvo, ele ficou na carcaça deles. Mas eu estive seguro com a minha família dentro da arca. Quando o primeiro pingo de chuva caiu, onde é que estavam Noé e os seus? Dentro da arca. Eles já estavam posicionados.
Então, irmãos, nós não precisamos preocupar se nós estamos em Cristo. Se nós estamos dentro da mensagem da hora e vivendo a mensagem da hora, aí você não precisa preocupar com bomba. Ai, a terceira guerra, não preocupa com terceira guerra não. Quando esta coisa estourar, haverá um poder que nos tirará desta terra. A coisa é, por isso o irmão Brandt diz, aqui é o lugar de correção. Deus está chamando a nossa atenção. Posiciona a tua vida. Coloca-te em posição enquanto há tempo para se colocar em posição. Deus vai ter um corpo de crentes, novas criaturas, que estarão dando os frutos, os bons frutos do Espírito profetizados. Não são escândalos que acontecem, e não são exemplos de pessoas que abandonam a fé que vão nos parar. Não, você está olhando firmado, fielmente ao que a palavra de Deus foi lançada ao seu respeito. Isso te mantém na caminhada, para que você não desista diante dos obstáculos. Nós olhamos para nós e olhamos para as pessoas do mundo. Meu Deus, irmão, nunca se desanime com as lutas do caminho. Se você quer ter um pouquinho mais de vigor pela sua vida, pela sua estadia na palavra, não no tabernáculo, na palavra, dá uma olhadinha para o mundo, como o mundo está vivendo, sem nenhuma dignidade, sem nenhuma esperança. Mas a esperança que nós temos não consiste em coisas terrenas. Por isso resista, lute, persevera, continua crendo, orando, coloque a sua vida na mão dele, sempre se consagrando, envolvendo com as coisas dele. Falta tão pouquinho. Paulo falou um pouquinho de tempo só, e o que há de vir breve virá, não tardará. Calma, igreja, resista. Mãe, continua crendo, não desanima. Hebreus 10 diz que nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas é daquele que fica de pé. Continua crendo, continua com sua oração, confiando em Deus. Deus pode levantar seu menino lá fora, Ele pode levantar seu esposo, Ele pode levantar seu casamento. O escape está aí. O escape não é separação, o escape é por Deus lá dentro. O escape é olhar o caminho. O escape é deixar o Espírito Santo te inspirar. Talvez o caminho está ali e você não está vendo. Há muito tempo fomos informados, convocados, advertidos e preparados sobre a partida iminente da noiva de Cristo desta terra, o arrebatamento, que se espera ocorrer através da súbita e secreta ida da igreja. No entanto, considerando que os membros da noiva constituem o corpo de Cristo e, portanto, são partes de Deus, ao longo dos anos, fragmentos do próprio Cristo começaram a ser recolhidos entre o povo. Alguns perceberam, outros não. Mostrados por Deus do que ia acontecer é o selo do lado de fora. Porque é selo do lado de fora, ele mostra no tipo. Selo do lado de dentro, ele se mostra. Por isso, o sétimo selo é Cristo. Só que não é Cristo Espírito Santo, é Cristo numa carne. É Cristo num corpo, é Cristo no povo, é Cristo em mim. Ai, 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 é Cristo em você. É um mistério que para mim não é mistério mais. Até me envolve, mas não é mais mistério. Ele está em mim. Agora, eu e você não nos sentimos privilegiados de estar numa casa como essa?
para nós estarmos todos chorando de alegria. Porque, olha, um dos atributos que Deus tinha antes de manifestar qualquer coisa é gratidão. Homens e mulheres, guerreiros da fé, cristãos de grande relevância e seriedade, que fizeram uma diferença ao se posicionarem pela palavra. Eles vieram da eternidade, adentraram no tempo, passaram pelo processo da amnésia espiritual, receberam a revelação da palavra e cumpriram o seu chamado e foram levados de volta para casa. Como não lembrar de um dos grandes fragmentos do Senhor em nossos dias? O pastor Lemos, como respeitosamente o chamávamos, como membro da noiva, exercendo seu precioso ministério. Foi uma expressão viva da própria palavra, sendo um verdadeiro Noé contemporâneo. Com muitas palavras de advertência nos alertou. Constantemente éramos convocados a não sairmos da fila. Muitas vezes, como ovelhas, fomos buscados fora do aprisco com firmeza e segurança. Sem ele, a porção remanescente do corpo do Senhor Jesus Cristo, os que ainda não atravessaram o véu do tempo, perde temporariamente uma parte de si mesma. Afinal, Deus tornou a trazer para si parte dele mesmo. Pense bem. Pense numa coisa só, numa promessa. Quando os ressurretos ressuscitarem, logo em seguida nosso corpo será transformado. Ora, nós vivemos, filha adoece, nós choramos, nós compramos remédio, vende o carro para operar, endivida, faz tudo. A transformação de corpos é a solução disso tudo. Isso nos faz refletir. Poderíamos nós ter ouvido durante 52 anos de pregações através de seu ministério e ainda assim ficarmos fora da arca? Em algum momento, deixamos de acreditar que choveria e continuamos comendo, bebendo, casando e dando-nos em casamento? Como virgens prudentes, alguns se atentaram. Todavia, outros loucamente ignoraram os sinais e as evidências. Porque nós estamos aqui nesse período para fazer para ter esse tipo de comportamento. Pegar, por exemplo, uma vida como a de Urias, que eu ainda não falei praticamente nada, vocês já estão admirando ele. Pegar e falar, meu Deus, o que está acontecendo? E deixar uma meditação te sacudir como a erupção de um vulcão. Um dia eu quase assustei, quase que eu estava ouvindo, assistindo sobre a igreja primitiva. Eu acho que o livro chama, eu não sei o nome mais, é um livro velho que eu tinha lá. Comecei a chorar assim, daí a pouco me veio no coração assim, escuta, você pretende ir para o mesmo céu que eles pretendem? Você exige que Deus dê o mesmo céu que deu para eles? Então pega o testemunho deles e compara com o seu. Para ver se você entra. Não precisa ninguém te acusar. Você mesmo faz isso. Eu mesmo posso fazer isso. E quando perceberam, a arca já estava com a porta trancada. Quem pode abrir a porta que Deus fechou? Assistimos a vida do pastor Lemos se esvaindo neste púlpito, ao pregar a palavra. Muitas vezes regozijamos, louvamos e até ficamos contristados. Ele foi um homem que despertava em nós e nas pessoas ao seu redor temor e grande respeito, simplesmente pelo fato de estar em sua presença. Todos sabiam que ele era um verdadeiro pastor, que carregava dentro de si
a própria palavra. Por isso que ficar sem crer que Deus se manifestou em Lucas 17:30 e desceu aqui num corpo, e quando este corpo foi, ele outra vez, num grande mistério, esse mais difícil de entender ainda, que às vezes ele não é entendido nem por nós mesmos, às vezes, em lapsos, porque você crê que Deus veio em Jesus, maravilhoso. Você crê que Deus se condensou e veio no ministério do Filho do Homem, maravilha. Mas você crê que o mistério se recolheu dentro da sua igreja? Se Deus anda hoje é com os meus pés, se Deus apalpa hoje é com as minhas mãos, se Deus vê hoje é com os meus olhos, se Deus crê hoje é com a minha fé. Conforme as Escrituras e o profeta afirmam, quando um homem deixa este mundo, a porção do Espírito Santo que estava nele não se dissipa. Ela permanece e é transferida para outro homem, assim como ocorreu com Elias e Eliseu. Houve um Eliseu apto a continuar guiando o povo, e um povo preparado, estruturado por Deus para receber seu Eliseu. Em unidade, Deus tinha a quem falar e quem pudesse receber sua mensagem. Aqui, agora eu quero respaldar isso com uma coisa, mostrando para vocês que quem são minhas ovelhas me respeitam. Se algum dia o pastor Vanderlei for, você vai ter o mesmo tipo de respeito. Você vai ter temor. Nunca resista a um pastor na sua vida. Nunca. Nunca faça isso com ninguém. Não toque nos ungidos. Não resista em nada. Mesmo que ele esteja errado em alguma coisa, não resista. Não resista. Não sou eu quem está falando isso. Contrariando todas as expectativas negativas e presunções do inimigo, aquele povo não frequentava a igreja por causa de um homem. Os gritos, os louvores e a adoração e o tabernáculo nunca tiveram o propósito de idolatrar um homem, mas sempre foram motivados pela sede de Deus e sua palavra. Em um momento crucial, o que parecia ser uma perda transformou-se em uma transferência comprovada pelas Escrituras e divinamente aprovada. As lágrimas foram convertidas em força, e assim como Moisés e Josué, Elias e Eliseu, uma porção dobrada foi derramada. Estimulados, eles tinham uma escritura no coração. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos vós, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 15. Senhores, não seria este o tempo de nós, o que ficamos vivos? Nós, os que estivermos vivos, não precederemos os que dormem. Eles levantarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, encontraremos com eles e subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Agora, pensa no privilégio. Cada pessoa aqui dentro pensa no privilégio. Mas, por outro lado, pensa na desgraça de ficar de fora.
Eu fui advertido. Eu vi as partes da palavra se indo. Eu vi este sendo o tempo. Eu vi este tempo chegar. E mesmo com tudo isso, eu fiquei.